Esse ministério tem uma unção especial, irmãos. Toda vez que eu venho aqui, eu me acabo na adoração. Mas hoje eu tive que economizar minha voz. Quando a Cíntia me enviou o convite, eu não estava com sintomas na garganta. Estou com sintomas de garganta. Mas foi quarta-feira, começou a dar os sintomas arranhando. E eu falei, Senhor, eu não vou desistir. Aleluia. Eu sei que o Senhor tem algo a fazer naquele lugar. E eu vou. Nada pode pedir, nada pode fazer. E quando eu estava ali, eu falei, Senhor, como eu queria gritar, como eu queria adorar. Mas eu preciso economizar minha boca. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui novamente com vocês. É uma conexão do Espírito. O Espírito Santo nos uniu. Eu lembro uma vez que eu estava na pandemia, estava assistindo online em casa alguns cultos, e eu vi a transmissão, acho que estava na sala de vocês, se eu não me engano. Eu não conhecia o GPS, eu não sabia quem era, e eu vi que aquele louvor era o Moisés, o pastor Moisés ministrando ali. E eu falei, gente, que lindo. E naquela hora o Espírito falou algo comigo. Falou assim, eu irei te conectar a eles. E eu falei assim, como assim, Senhor? E tudo bem, fiz passando o tempo. E começou a transmissão por aqui. E eu já tinha curtido meu Facebook. E eu comecei, veio meu coração começou a queimar. E o Espírito começou a falar comigo, vai lá. E ouvi a voz e eu fui. E eu confesso para vocês que tem sido maravilhoso o dia que eu e minha família vem aqui para congregar com os irmãos, apesar de ter a nossa congregação, apesar de ter a congregação, a gente ajuda o ministério, nós temos o ministério em Maricá, ajudamos os irmãos lá, mas nós sabemos que nós somos um só. Uma só igreja. A igreja é mundial. Um só pastor, como o pastor Moisés fala aqui, sem divisões. Vivendo o reino sem divisões. Amém, queridos? Glória a Deus. E hoje, querido, o Espírito queimou no meu coração essa semana uma palavra. Eu quero dizer algo para você. Que você esteja sensível ao que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Porque se você está aqui hoje, foi porque o Espírito Santo de Deus permitiu que você não está aqui. Então, Ele quer falar com você, quer dizer para você, ouça com seus ouvidos espirituais de Deus. Porque o Espírito Santo quer falar do seu coração. Em nome de Jesus. Quero pedir que vocês abram uma Bíblia lá em Joel, a palavra, capítulo 2, do 28 ao 32. Profeta Joel, 28 ao 32. Está ali, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chama. Amém? Agora eu vou pedir que você abra lá em Malaquias, no capítulo 4, 5 e 6. Presta bem atenção, queridos. Capítulo 4, versículo
eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A gente vai descortinar algumas coisas aqui, você vai entender por que eu pedi para vocês abrirem e lerem lá em Joel e Malaquias. Vocês vão perceber que existe uma junção muito grande nesses dois livros. A gente vai fazer uma viagem até o Jardim do Éden. Topa comigo? Vamos lá? Vamos fazer uma viagem até o Jardim do Éden. Deixa eu falar para vocês. Quando eu não tinha um entendimento no Espírito das coisas de Deus, eu nasci na igreja evangélica, né? Na igreja, normalmente. Só que eu não tinha um entendimento no Espírito das coisas de Deus. Não tinha. Eu ouvia, né, as pregações, falava, me tocava, mas para mim era algo inatingível. Eu ouvi algumas coisas, porque de fato, gente, as coisas do Espírito, as coisas de Deus, se você não estiver no Espírito, é inatingível. Se você estiver no natural, e exatamente naquele lugar que eu estava, no natural. E quando eu ouvia falar do Jardim do Éden, da criação do mundo, não sei se já aconteceu isso com você, mas eu percebia como se fosse algo de ficção. Como se, tipo assim, será mesmo que eu ouvi um lugar onde Deus criou o homem, e assim, e era tal, e eu ficava viajando na minha mente, até um dia eu ter um entendimento no meu espírito e entender de fato que existiu sim esse lugar perfeito, maravilhoso que o nosso Deus criou. Por que eu entendi? O Espírito Santo começou a me provar que ele existiu sim, porque a palavra diz que ele criou o quê? Homem e mulher. O que nós vemos hoje? Homem e mulher. Árvores frutíferas. O que nós vemos? Árvores frutíferas. Nós temos o Deus que servimos. Então existiu realmente um Deus. Fala da serpente, que é o nosso adversário. Existe sim, tem provas do que nós passamos, né? Por circunstâncias que são às vezes levantadas. E eu falei assim, Senhor, de fato existe esse lugar. E eu vou dizer mais para você, eu achava que o Jardim do Éden era algo tipo assim, lá no invisível, né? Da onde? Será que tinha um lugar muito especial na Terra? Não, gente, o Jardim do Éden era aqui, exatamente na Terra. As árvores eram naturais, o homem foi criado do barro, ele realmente era como eu e você, como nós. Não tinha nada demais, a diferença é que, né, o homem, ele não tinha pecado. O homem, ele não tinha caído. Então era super perfeito. Era maravilhoso. Era tudo lindo. Tudo perfeito, assim como Deus sonhou. Ele sonhou em criar o homem. E criou a sua imagem e semelhança com todo o cuidado. Ele preparou o Jardim do Éden, formou o homem, né? Quando ele formou o homem, ele formou o corpo, a alma e o espírito. Por quê? Nós vemos que ele formou o homem do barro com o corpo, soprou a alma vivente e tinha relacionamento. Então era o quê? Deus fez de fora para dentro. Ali no Jardim do Éden foi de fora para dentro. Não é? De fora para dentro. E tinha um relacionamento ali. Então, queridos, era para ser o quê? Ali ia começar a gerar filhos e filhas. Hoje, nós estaríamos exatamente uma grande igreja, como o pastor fala, um só reino, um só povo, sem divisão. Seríamos assim. Mas nós sabemos o que aconteceu, né? Veio o engano, veio a voz do engano, e começou a conversar com ela, né? Começou a conversar com ela, começou a falar com ela. Agora, me diz uma coisa, você acha que aquela serpente, ela chegou só para ela assim do nada? Ó, Eva, tem certeza que é isso que Deus disse mesmo? Tem certeza? Foi isso mesmo? Ah, foi. Ah, que nada, vem aqui quando?
que Eva cai. E quando Eva cai, queridos, imagina que desgraça, né? Que abalo. Imagina que essa terra não sofreu uma coisa que era 100% perfeita, ficou nada de perfeito. Por quê? Porque a presença foi cortada. O relacionamento foi cortado. Eu falei o quê? Corpo, alma e relacionamento. O relacionamento foi cortado. O homem teve que se afastar de Deus. E quando ele se afastou de Deus, queridos, ficou simplesmente a alma, as emoções, porque quando ele estava com relacionamento, quando ele tinha relacionamento, a alma de Adão tinha emoção? Tinha, mas era uma emoção totalmente alinhada a Deus. Totalmente alinhada à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como consequência, o corpo de Adão tinha saúde. Era perfeito. E o que aconteceu? Quando perdeu o elo, o relacionamento, imagina o desgoverno. Imagina, quero que vocês imaginem o desgoverno que foi quando Adão perdeu aquele lado espiritual dele, o relacionamento com Deus. E o que aconteceu? Gerou um outro tipo de espírito em Adão, que era a carne. E aquela carne, aquela imundície, o homem morreu. Sabe o que aconteceu? Virou carniça. Podre, carne, podre, morreu. Carniça. É por isso que às vezes Deus não resistia, porque cheirava mal as narinas de Deus. Aí o que aconteceu? O governo do pecado. Por que a gente vê tanto pecado? Gente, é falta do governo de Deus. Falta do governo de Deus. Eu vou adiantar, senão eu vou ficar deixando aqui. Ela chegar onde a gente quer chegar. Então o homem perdeu o governo. Mas Deus tinha um plano perfeito. Ele tinha um plano perfeito. Eu costumo dizer um ditado popular que muitas pessoas falam: quando o diabo vem com o fubá, Deus já vem com o pronto. Ele já vem com o pronto, né? Então o que aconteceu? Ele tinha um plano perfeito. Ele falou assim: não se preocupe, meus filhos. Da descendência da mulher vai vir um que esmagará a cabeça da serpente. E eu vou restituir tudo que foi consumido. Tudo que foi consumido. E a gente vê o desgoverno. A gente vê passando Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. E Deus de vez em quando, tipo assim, enquanto não chega a promessa, eu tenho que levantar o rei, porque o Espírito não estava dentro, mas ainda, agora vinha, né? O Espírito vinha, estava, né? Com. Deus estava com, não estava em, porque hoje está em. Então o Espírito vinha, né? O Espírito Santo vinha, resolveu o que resolver, depois sair. E a gente vê muitos relatos de Elias, homens de Deus, né? E a gente vê a profecia e relatando de Isaías falando deste maravilhoso plano. Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Gente, é para quem crê. É para quem crê. E vem Joel e fala o quê? Nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito. Sabe o que ele está acontecendo com isso, gente? Que de novo Deus ia restaurar o jardim. De novo! De novo! E o jardim, ele não vai começar só na nova terra, não. Ele começa agora. Ele começou agora. Quando que ele começou? Quando Jesus morreu na cruz, falou: tetelestai, está consumado. Você agora tem livre acesso no jardim de novo. O relacionamento, hora após hora, dia após dia com ele. Joel falou o quê? Que ele vivia o Espírito de novo, o relacionamento de novo. Aqui em Malaquias diz assim: que antes que venha o terrível e grande dia do Senhor, porque virá, nós sabemos, a porta da graça está aberta.
graças a Deus nós não precisamos fazer mais nada, porque Ele já fez tudo, é só se relacionar e receber o amor dEle e transmitir o amor dEle em adoração. Mas diz que virá o grande dia, queridos. Mas antes, o que Ele falou aqui? Que enviaria o profeta Elias, e a gente sabe que o profeta Elias está falando de João Batista. O que João Batista vem falando? Pregando o quê? O reino de Deus. Pregando Jesus. Falando, arrependam-se, que está chegando o reino de Deus. Olha só, eu batizo com água, tá? Mas virá um que vos batizará com fogo. O que ele estava falando? Vocês lembram do que Joel falou? Que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. E esse Espírito faria que os jovens, que os velhos viveriam coisas sobrenaturais. Os velhos, jovens, viveriam coisas sobrenaturais. E nós podemos ver que tudo isso, queridos, olha onde você está na viagem. Você hoje está onde? Depois da cruz. Você não está na imagem, Moisés. Você não está lá perto da cruz. Você não está no meio da crucificação. Você não está depois da crucificação. Você já está depois do derramado do Espírito. O Espírito, ele foi derramado. Não vai ser derramado de novo. Não vai. Ele foi derramado. Agora olha só. Quando você derrama um balde de água, exemplo, derrama um balde de água, o que acontece com a água? Ela se espalha. Ele foi derramado. Nos discípulos em Pentecostes está se derramando até hoje. As nossas vidas e nós estamos inundando. Os rios de águas vivas estão inundando. Então, que bonito, e agora no Brasil, a verdade do Evangelho precisa ser pregada. Porque nós estamos depois da cruz. Glória a Deus. E quando o Espírito Santo foi derramado, quando Jesus morreu na cruz, e ele subiu ao céu, ele falou assim, os discípulos ficaram, nós vamos ficar órfãos. Senhor, nós vamos ficar órfãos. Como está difícil. Tu sabe como que nossos antepassados viveram com o governo, com o desgoverno. Quantas coisas erradas nós fizemos, tentando acertar. Você já viu aquele ditado? Às vezes a gente erra tentando acertar. Você sabe por quê que às vezes você erra tentando acertar? Porque muitas das vezes a sua alma não está alinhada como deve ser, com o governo do Espírito. E as nossas emoções nos trazem um grande problema. Se de fato, gente, não é porque você aceitou Jesus e vai a um lugar, vai e volta, quer dizer que você está ativo no Espírito, não. Você precisa entender que você precisa voltar ao jardim. E ter relacionamento. E relacionamento gera transformação. E essa transformação é só em Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, seja lá onde for, o teu carro. Você pega 2 horas de condição para o Rio de Janeiro, entra para o teu quarto, fica lá com ele. Aleluia. Não é mais um lugar físico, é um lugar no Espírito. Você pode ir da hora que você quiser. Você não depende mais de um lugar físico. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Foi derramado em Pentecostes. O Espírito foi derramado em Pentecostes. Vocês estão entendendo o mistério? O Espírito de Deus foi derramado com propósito. Gente, o que um fogo faz? Tem gente que acha que o Espírito Santo é assim, ó. O lugar que ela vai é uma frigideira. O Espírito Santo é o fogo que aquece embaixo e nós somos tirados lá no meio. Né? É uma emoção. Começou a presença, eu não sei o que, está todo mundo lá. É o Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. É terra, pronto. Viva a champanhe daqui. Né? Buscando o quê? De fora para dentro. Só que hoje
hoje não é mais de fora para dentro, porque a lei de Moisés, a lei, né, o ministério da lei já morreu. Agora o ministério do Espírito é de dentro para fora. Quando o Espírito Santo foi derramado, sabe o que aconteceu com o homem? Ressuscitou você, que estava morto. É verdade. Te ressuscitou hoje, você tem que estar vivo. E tem muita gente morta achando que está vivo. Muita gente morta achando que está vivo. É verdadeiro vale de ossos secos. E nós temos que ser os profetas que vamos profetizar sobre esses vales de ossos secos que estão mortos. Tem aparência de vivo, mas está morto, gente. Como que você sabe que está morto? Porque você não tem vida. Não tem vida. Que vida é essa? Então, os frutos do Espírito. Amém. Os frutos do Espírito. Quando a sua emoção está alinhada, as suas emoções, a sua alma alinhada ao governo de Deus, ao governo do Espírito, os frutos fluem. Não é algo exterior, mudar roupa aqui, mudar, pode isso, não pode, aquilo, não. É de dentro para fora, é o Espírito Santo que vai, cada um que vai dizer, ó, você vai ser assim, você vai ser assim, você vai ser assado, né? De repente, com alguém vai falar assim, ó, nunca mais você vai usar uma calça comprida. Ou da outra vai assim, ó, nunca mais você vai começar a sair, nunca mais você vai calça comprida. Tá entendendo? Porque Deus não vai tratar cada um de novo, gente. É relacionamento individual. É individual, ele trata de cada um. Então, quando nós nascemos de novo, nós ressuscitamos no Espírito, o que aconteceu? Começou a fluir rios de água viva. Lá no Éden, Deus fez o homem, a alma e o relacionamento. Coisa diferente. Coisa é espírito, alma e corpo. O relacionamento, você começa a mergulhar em águas profundas. Em Mateus 6,6, você começa a mergulhar. Ele entra no teu espírito, a sua alma e fala teu corpo. O espírito, a sua alma, o seu corpo. É um governo. É você alinhando o seu corpo, a sua alma ao governo do Espírito. Para que você ande aonde de fato. Gente, de fato mesmo, o jardim já começa agora. De novo, a restauração. Olha, gente, só vai entrar na nova terra quem já entrou. Só vai quem já foi. Não tem como. Não vou esperar aí para poder resolver a minha vida. Não, tem que resolver agora. E eu quero dizer algo mais profundo para você, Rita. Quando foi derramado o Espírito Santo, lá em Pentecostes aconteceu algo muito sobrenatural. Todos começaram a ali a falar em outras línguas. Uma língua diferente. Quero dizer algo para você. Quando eu tive esse entendimento do que é de fato falar em línguas, a minha vida mudou. Pensa numa menina, uma criança que tinha problemas emocionais terríveis, complexo de superioridade, problemas psicológicos. O que você possa imaginar, eu não fiz faculdade, só fiz técnico em contabilidade. Gente, eu não tinha nada para viver. Isso aqui eu estava falando com a minha amiga ali, a Maria Regina, mano. É improvável. Eu sou improvável. Não era para estar aqui aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Mas ele mudou minha sorte. Eu sou um milagre. É por isso que eu estou aqui. E quando eu entendi isso, olha, eu falo em línguas, crianças, desde 6 anos. Irmãos, desde 6 anos. Eu lembro que eu estava no conjunto das crianças lá na Assembleia de Deus. E eu não entendi porque eu tão pequenininha, com 6 anos, eu estava lá. Minhas coleguinhas falavam assim, Elisângela, você fala em línguas? Eu falei assim, eu falo. Eu não sabia que esse dom, essa chave sobrenatural, desde 6 anos, o Espírito Santo já estava orando no mistério sobre a minha vida. Aleluia. Porque lá em Coríntios, Paulo fala que quem ora em línguas, o seu Espírito ora de fato. Falar em línguas não tem nada a ver com você ter uma noção de você falar a público, como se fosse hipócrita para dizer que é santidade, não tem nada a ver com isso. É você orar no secreto, no privado, orar nos segredos de Deus na sua vida. Se você tivesse, gente, se todo mundo tivesse esse sentimento de que quando você ora em línguas, você está orando a sua rota, você está orando o teu propósito, você está orando, sabe o quê? Todas as mazelas que Adão
Aí chega uma hora que não aguenta. Sabe por quê? Porque você não tem que mais andar na lei, tu pode ou não pode, porque a transformação agora é no Espírito, e quando o Espírito faz, ele faz e acaba mesmo. Acaba mesmo. Então, querido, se eu estava querendo chegar, já vou chegar aqui. Quando fala que o profeta Elias iria, né, e converteria o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, o que eu quero dizer? Que o Espírito Santo, ele veio para transformar as nossas vidas. Por isso que eu cheguei até aqui. De fato, o pastor não transforma ninguém. O padre não transforma ninguém. O guru não transforma ninguém. O Padre Santo não transforma ninguém. Só quem transforma é Jesus. É Jesus. E eu vou dizer mais, Jesus, ele está no céu e ele mandou o Espírito Santo, é Jesus dentro de você. Para te transformar de dentro para fora. Amém. De dentro para fora. E como que acontece essa conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? Gente, olha, isso é coisa muito séria. O Espírito Santo estava falando comigo assim, filha, precisa haver uma conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Como eu falei no início, lá no Jardim do Éden, ia haver uma conversão. Era uma família. As coisas de Deus começam na família. Não é na igreja, família, depois em mim, não. Hoje, é em mim, na família, e vem-se a congregar. É em cada família. Eu, em cada família, e junção de famílias. É assim que acontece. Só que o problema, queridos, é que as pessoas não têm esse entendimento de transformação. E está um negócio muito complicado, de vai, frequenta, volta, no ativismo, eu vou e me arrumo e gasto roupa, volto. E as pessoas chegam em casa, os filhos, né, já chegam no carro e bate a porta e reclama, e a mãe reclamando com o marido, e cada vez que eu tenho que fazer a janta, que não sei o que lá, já dá uma brigada, e as crianças ficam perdidas assim, o que está acontecendo? Papai está lá, e isso não é uma coisa de agora. Isso, isso, sabe o que isso envolve? Religiosidade. Religiosidade. Porque eles estão preocupados em buscar coisas fora que já estão dentro. Amém. Então, todo aquele, queridos, que aceita Jesus e nasce de novo, ele tem que se preocupar antes de qualquer coisa entrar no secreto e ficar lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, seja lá o que for, fica quietinho lá. Até que. É por isso que eu falei, muitas das vezes os pais, eles erram tentando acertar. Sabe como? Tentando exigir do filho coisas que muitas das vezes ele não faz. E ele não enxerga. Sabe por quê? Jesus falou assim, você olha o cisco no olho do outro, mas não vê o armário de você. Quer mudar as coisas? Mas que você é assim, que você vai ter que filho, você é assim, você é assado. Que filha, você é assim. Gente, sem contar as coisas que falam para os filhos. Sabe o que é isso? Isso é mazela na alma, vindo de lá. E a gente não traz a mazela só do pai e da mãe, não. A gente traz do avô, do bisavô, do tataravô. A gente traz Adão. Imagina aquela noite que não traz a sua alma para você ver como que é sério. É por isso que chega a questão do Espírito Santo como fogo. Porque toda palha, tudo que é feno, tudo que Deus não plantou, tudo que Ele não construiu, que foi Adão que construiu, que foi o sistema, que foi o mundo, o Espírito Santo vem quando você se entrega a oração em línguas, ele vai queimando, desconstruindo tudo. Tudo. Vai desconstruindo tudo. E você começa a ter uma nova mentalidade, você começa a ter agora um pensamento do Espírito. As coisas agora, as coisas espirituais começam a se descortinar. Você começa a ver, Deus, como eu vi isso antes. Como que eu cobrava do meu filho, da minha filha, dizia, não faz isso, você não pode xingar. Você não pode assistir isso, mas eu posso, né? Você não pode xingar, mas eu posso, porque ele não percebe. Entende? E está lá, na igreja. Vamos arrumar para ele, né? Porque a gente é crente, a gente não. Tá
Dá para entender, queridos? Nos últimos dias ele derramou o Espírito. E esse Espírito Santo, ele está fazendo isso, convertendo o coração dos filhos dos pais. Então, eu falo, nem todo filho é pai, mas todo pai é filho. E uma coisa que o Espírito Santo falou para mim, queridos, quando você começa a entender que o que o seu pai, a sua mãe tentou passar para você, ela simplesmente, ela errou em algumas coisas, foi para você ficar simples. Então você começa a converter seu coração a eles, porque agora você tem um pensamento diferente. E fala assim, Senhor, o que eles tinham para me oferecer aquilo? Eles não tinham o entendimento que eu tenho hoje. Hoje você tem um entendimento diferente. E a oportunidade de fazer diferente, não pela lei, não pela força, mas pelo Espírito. Que a sua geração, que os seus filhos e seus netos, eles vejam algo diferente. E que você não faça igual. Não faça mais igual. Então o que acontece? Quando você tem esse entendimento, você tem misericórdia, você se converte. O Espírito Santo, ele traz a conversão dos filhos aos pais. Fala, Senhor, eu entendo que aquilo que a minha mãe, que o meu pai tentou fazer para mim, ele muitas das vezes errou tentando acertar, porque ele não tinha o mesmo entendimento. Mas ele diz, você não imagina o que meu pai fez. De fato, ele não tentou acertar, não. Ele realmente me agrediu, ele realmente fez algo que você não pode nem te falar o que foi. Mas você tem entendimento agora, hoje, que ele estava governando pela carne. E você perdoa, porque você queria que ele estivesse aqui hoje ouvindo o que você está ouvindo. Para ele mudar de vida também. Está entendendo? Então o que você faz? Pai, Jesus, eu libero perdão para o meu pai. Eu libero perdão para minha mãe. Eu libero perdão para eles. Eu recebo o que eles tentaram fazer por mim. Eu libero, eu quero ser curada. Sabe por que você tem que ser curada? Porque você precisa dar o teu propósito, querido. Você precisa fluir. A tua família precisa ver esses dias de verdade fluir no seu interior. A sua casa precisa ser casa de bênção, casa de oração, casa de louvor, casa onde a paz, o estudo do Espírito prevalece 24 horas por dia. A sua casa precisa ser de novo um jardim. Você está de volta ao jardim. Você, e é isso que eu tenho tentado pelo Espírito a cada dia, de glória em glória, de glória em glória, aplicar na minha vida, aplicar na minha família, aplicar na minha casa. E como que acontece a conversão dos pais aos filhos? Como que acontece? O Espírito falou assim para mim, quando Jesus, Deus, ele se fez homem, ele se humilhou, ele desceu até o homem. Se Deus, que é Deus, desceu e se humilhou até o homem, por que o pai e a mãe não podem descer para você que é pai? Descer e falar assim, olha filho, eu ouvi uma palavra ontem, hoje, não sei, e eu quero dizer para você que eu entendi que meu comportamento é porque eu estou com as minhas emoções totalmente desalinhadas, mas a partir de hoje eu vou para um relacionamento profundo com o Espírito Santo e ele vai me transformar de dentro para fora. Então hoje eu peço perdão. Me perdoa, filho. Me perdoa, filho. Não em remorso, não pedindo de perdão superficial, para dizer assim, só para a gente voltar a falar de novo? Não. Realmente. Olha, papai errou tentando acertar, mamãe errou tentando acertar. Mas hoje eu peço perdão e a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais no poder do Espírito. Para que de fato as pessoas, os vizinhos, as pessoas olhem para nós e não venham nos ver como meros crentes ou meros religiosos, mas de fato filhos e filhas de Deus, porque se é filho de Deus tem que se parecer com Deus. Se ele fez imagem e semelhança, o que Deus é, nós somos. O que Deus pensa, nós pensamos. O que Deus diz, eu digo. Como que pode dizer que eu sou de Deus e o que eu falo que eu vivo não tem nada a ver com Deus? Para você ver como que é sério. É necessário um relacionamento no Espírito. E
só para finalizar, eu quero contar para vocês, né? Eu quero me estender a questão também de liderança espiritual. Porque, da mesma forma que acontece no lar normal, né, de pai, filho de pai, aconteceu religiosamente, lá onde você congregava. Os seus pastores, eles erraram tentando acertar, você sabia? Eu era uma pessoa que era magoada, triste, chateada, porque eu tinha uma mágoa, porque a minha liderança antiga, desde que eu era criança, exigiam coisas de mim, exigiam coisas, e eu via que eles exigiam coisas que eles não viviam. Mas o que acontece é a mente, que não era totalmente renovada como nós temos esse entendimento. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Filha, libera perdão para os seus pais interiores, para os seus pais na fé. E eu fui para o meu quarto e falei: Senhor, eu libero perdão para o pastor fulano. Eu falei, lá de 6 anos. Eu libero perdão para o pastor fulano, lá com 8 anos. Eu libero perdão para o pastor fulano de 13 anos. Eu libero perdão para o pastor de 16 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, até chegar hoje para fluir do ministério pastoral. Glória a Deus. Para entrar nesse lugar. Muitas pessoas dizem assim: a Elisângela agora é pastora. Não, eu não sou pastora, é um título. Eu fluo do ministério pastoral. É de dentro para fora. É um fluir. O pastor não é dono de ninguém. O pastor não é que manda na vida de ninguém. Simplesmente a gente fala isso. Vá para o quarto, vai buscar o Espírito Santo, seja transformado dentro para fora. Amém. E vamos adorar juntos. Sim. Aleluia. Assim. E eu comecei a declarar e liberar perdão. Quando eu liberei perdão, começou a fluir já nas coisas. Hoje eu posso falar sem condenação, o diabo não pode me acusar que eu tenho mágoa ou que eu tenho ressentimento na liderança passada. Quando Jesus curou de dentro para fora, quando eu comecei a orar em línguas, ter um relacionamento com o Espírito Santo.
E a verdade é só uma. Só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Mateus 6,6. Mateus 6,6. Capítulo 4, 7 a 9. Ore em segredo. Edifique a sua fé santíssima. Orando no Espírito. E deixe que o Espírito Santo flua os frutos do Espírito. O amor ao teu pai, a tua mãe, aos teus filhos. O amor à tua família em primeiro lugar. Comece com amor a você. Comece o amor a você porque Ele te amou. Se como Ele te amou, você tem que se amar. Você só dá o que você tem. Se você não recebeu o amor de Deus, não tem como você dar. Você precisa receber o amor de Deus. Você precisa receber essa porção do Espírito Santo na sua vida. Não descarte o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E Ele não está fora, Ele está dentro de você. 24 horas por dia. Precisa pegar seu carro e não chamar alguém de madrugada. E não fulano ora por mim. Pastor fulano age de oração. Você pode chamar ali, está ali. É o seu intercessor. A Bíblia fala que o Espírito Santo é nosso intercessor. Quem intercessor melhor do que a intercessão do Espírito Santo, queridos? A gente tem que parar de botar pessoas no lugar de Jesus, no lugar do Espírito Santo. Porque isso foi uma lei. Era sacerdote, você tem acesso, você acabou. Você está de novo no jardim, de dentro para fora. De dentro para fora. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Do pastor Moisés Assis. O Senhor começou uma boa obra. Eu quero dizer algo para vocês, Moisés Assis. O Espírito Santo hoje está discutindo a vida dentro de você. É mais um passo de profundidade nele. Nunca se esqueçam, vocês não podem se colocar no lugar de Deus nunca. Vocês estão sendo constituídos como autoridade no Espírito. Simplesmente um lugar de adoração, onde as famílias virão curadas. Porque vocês falaram dessa verdade, virão curadas. Antes que venha o último grande dia do Senhor, Ele está cometendo criação dos filhos, as palavras que os pais aos filhos. Cometendo. Jesus.
Bora, viu? Sem luz aí. Podia deixar de falar assim.
sentido da galera de casa, Cíntia. O pessoal está no trabalho, sei lá, está deitadão no sofá, deitado na cama, deixou de ver Netflix para ser abençoado por uma palavra, por um louvor, por um momento de adoração. Amém? Deus abençoe, te guarde, que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor. Que aonde você estiver, o Espírito Santo te acompanhe e te abençoe sempre, te guarde de todo mal. Em nome de Jesus, a paz, família.